eu comecei a sofrer uma perseguição muito grande no trabalho. Por quê? Simplesmente porque eu era professora e eu tinha dado entrada num processo de readaptação. E muita gente dizia assim, não, você não vai conseguir, porque você livrou apenas o período probatório, você ainda é muito nova no quadro do Estado, mas eu orando, porque a médica tinha dito, você não pode passar a semana dando aula e o fim de semana pregando por causa da voz. Ou você passa a semana dando aula e o fim de semana sem pregar, para repousar a voz, ou você passa a semana sem dar aula, para poder pregar no final de semana. Então eu entendi e dei entrada no processo de readaptação. E foi o suficiente para se levantar. Naquela época eu trabalhava numa escola que até extinta já foi. Se levantou aquele movimento, aquela coisa, aquela perseguição. Começaram a abrir até o meu contra-cheque para saber se eu ainda estava recebendo dinheiro normal. O meu diretor uma vez me chamou e disse, eu tenho uma vergonha de entregar o seu contra-cheque. Porque ele chega aqui lacrado igual o contra-cheque de todo mundo. Todo mundo recebe o contra-cheque lacrado, mas estão te perseguindo de uma forma tão terrível que abrem o seu contra-cheque. E pela conversa na sala dos professores eu vi aquele movimento, aquela mal vontade. Teve um dia que me olhou para mim e disse, você acha que você vai conseguir se readaptar com pouco ano que você tem de sala de aula? Eu disse, eu acho não. Eu acho é pra quem não tem fé, eu tenho a certeza. Eu tenho certeza que eu vou ser readaptado. Eu não acho não, eu tenho certeza. E ela deu uma risada. E quando ela deu aquela risada me fez um mal. Eu voltei para o birô da secretaria, porque o diretor provisoriamente já tinha me colocado na secretaria. E quando eu abri a Bíblia, bota aí no telão, foi esse versículo. E o Espírito de Deus disse a mim, Jó 16:19. O Espírito de Deus disse a mim, eu vou te dar vitória. E no dia que eu te der vitória, manda fazer um quadro. E era gente passando pela junta e sendo cortada e não dava pra frente. E era aquela dificuldade no dia da junta. Mês mais ou menos antes, eu fui pregar numa igreja da Madureira, lá na nossa cidade. Então eu pregando e eu disse, irmãos, eu peço as orações no final da pregação, porque eu vou passar pela junta médica. Daqui a mais uns dias, não sei quando é que vai ser o agendamento. E eu peço as orações. E tinha um irmão lá, me chamou no canto e disse assim, a senhora tem a data de quando a senhora vai passar na junta? Eu disse, tenho não, senhor. Ele disse, não, eu tô perguntando porque eu trabalho na junta. Não sou médico não, mas trabalho lá. Tenho muitos médicos amigos meus. Mas me deu o nome da senhora completo? Eu dei. Passou. Veio 2 meses depois foi que eu consegui chegar na junta. Quando cheguei na junta, entrei, só vi a gente saindo lá de dentro com os papéis tremendo. Essa médica é muito ruim, essa mulher é dura, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo outro. Você tá com medo? Eu digo, não. Deus falou comigo e tava mandando meu advogado. Crente chega no último, né não? Ô, glória a Jesus. Mas a humana entrou na sala com medo. E quando eu entrei na sala, aquela médica mandou me sentar. Olhou pra mim, olhou pros meus papéis e disse, a senhora tem uma readaptação por causa de um problema na corda vocal, não é? Eu disse, é. Mas o seu problema é muito pequeno ainda pra senhora se readaptar, não é? É. A senhora sente isso? Sinto não, senhora. A senhora sente isso assim, assim? Sinto não, senhora. A senhora tem isso e isso? Tenho não, senhora. A senhora tem isso e isso? Eu disse, não, senhora. Ele olhou para mim como que disse, por que você está aqui? Eu disse, meu problema é o seguinte, eu não posso continuar em sala de aula porque eu preciso usar minha voz no final de semana. Aí ele olhou para mim, aí disse, como é o nome da senhora? Eu disse, Maria Aparecida da Silva Bosta, aí nos papéis. Ela disse, mesmo, estou vendo. Olhou para mim e disse, é o seguinte, essas readaptações, elas são dadas por período de 3 meses, 2 meses, 4 meses. Quando vai muito é 6 meses. E o quadro da senhora, eu confesso a senhora, não era nem para mim da readaptação da senhora. Mas para a senhora eu vou fazer assim. Escreveu a palavra bem grande no papel. Definitivamente. Aleluia! Se essa mensagem falou com você, curta e comente com um amém. E não esquece de se inscrever e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso.